Mateus 28, versículo 20, finalzinho do versículo, a parte B do versículo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai querido e Pai amado, diante de nós está a Tua palavra em toda a sua riqueza. E diante do Senhor também está a estreiteza do nosso coração, da nossa mente e da nossa percepção. Por isso precisamos que nessa manhã o Teu Espírito Santo torne a Tua palavra compreensível à nossa razão, palatável ao nosso coração, e que ela, Senhor, ao entrar em nós, encontre no nosso coração aquela parte mais fértil, para que caindo neste solo abençoado, ela possa germinar e frutificar, e dando frutos, que esses frutos permaneçam para a vida eterna. Leve cativo todo o pensamento à Tua presença. Repreenda, Senhor, toda a tentação que pode existir agora em nosso coração, de ficar preocupado com o WhatsApp, com o Facebook, com aquilo que vai acontecer amanhã, com aquilo que vai acontecer no momento seguinte. A minha oração é que toda a mente e todo o coração seja levado cativo à Tua presença nesta hora, e que agora o que nos importa é que a Tua palavra gere a vida de Cristo dentro de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Queridos, Jesus andou por 3 anos fisicamente ao lado dos seus discípulos. Com eles comeu, com eles andou, com eles dormiu. Enfim, os discípulos estavam acostumados com essa presença física de Jesus. Depois Jesus morreu. E os discípulos então precisaram compreender que a presença real de Jesus com eles se daria de uma outra forma que não física, porém seria extremamente real. E esse primeiro treinamento se deu a caminho de Emaús, quando Jesus está caminhando e 2 dos discípulos estão voltando decepcionados para casa, achando que Jesus tinha morrido e que todos os projetos futuros para a nação de Israel haviam ali terminado. Jesus se coloca no meio deles como um estranho que vai caminhando, que se interessa pela vida deles. E Jesus caminha conversando, e os olhos deles estavam como que impedidos de perceber a presença de Jesus. Jesus então lhes explica a palavra de Deus, eles sentem o seu coração arder, no momento em que eles entram em casa, e que eles dão ao hóspede o privilégio de dar graças pelo alimento. Jesus dá graças pelo pão e parte. Algumas pessoas acham que foi no partir do pão que eles perceberam a presença de Jesus. Outros acham que pela marca dos cravos nas mãos. Mas eles reconheceram que era Jesus. E Jesus então desaparece imediatamente da frente deles. E quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os 11 reunidos. E ali então eles dizem: o Senhor apareceu a nós. E eles disseram, os que estavam reunidos também: ele apareceu aqui conosco. E a partir de então nós tivemos como cristãos que aprender a cultivar a real presença de Jesus em nosso meio, mas não mais uma presença física, visível e apalpável da própria pessoa de Jesus. Jesus disse na sua palavra que ele se ocultaria em algumas situações e em algumas pessoas, e que se nós quiséssemos ter um encontro real com ele, nós teríamos que seguir por estas vias. E é sobre estas vias que eu queria compartilhar com vocês. Amados, para falar da presença de pessoas em nosso meio, eu acho bastante interessante, porque quando nós perdemos um ente querido, para nós muito amado, nós costumamos dizer assim: essa pessoa vai estar sempre comigo no meu coração. Aonde eu estiver, eu vou estar pensando nessa pessoa. Será que é esse tipo de presença que Jesus falou que teríamos dele? Será que Jesus está presente conosco porque a gente o leva no nosso coração? Também tem algumas pessoas que dizem que um homem não morre enquanto os seus ideais não morrerem. Será que pelo fato de defendermos os ideais de Jesus Cristo, ele se faz presente dentro de nós?
Algumas organizações, quando alguém comprometido com a sua existência morre, então a gente diz assim: nossa, onde essa pessoa estiver, ele vai estar olhando por nós. Acho que não é uma prática muito cristã, mas quando você olha aí fora, as pessoas entendem dessa maneira. E eu fico me perguntando se porventura nós cristãos não pensamos a presença de Jesus como essas coisas. E se nós pensarmos a presença de Jesus dessa maneira, que tragédia isso seria para nós. Que tragédia seria para nós acharmos que nós levamos Jesus no nosso coração, aonde nós estivermos Ele vai estar conosco, porque nós não nos esquecemos dele. Que tragédia seria isso? A palavra de Deus nos aponta pelo menos 7 promessas, melhor dizendo, através das quais nós poderíamos usufruir da presença real de Jesus em nossas vidas. E eu queria começar compartilhando com vocês o texto de Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus nos ensina ali uma das primeiras maneiras de como nós cristãos podemos usufruir da real presença de Jesus em nossas vidas. E aí então, queridos, a palavra de Deus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te retribuirá. A primeira maneira que nós temos de ter uma comunhão real com a presença de Jesus é quando nós ousamos a entrar no nosso quarto de oração e ali o Senhor está nos esperando para ter comunhão conosco. Jesus não aparecerá de outras formas senão neste secreto de oração, aonde nós nos colocamos em sua presença e Ele também se coloca em nossa presença, e a partir dali a gente então usufrui não desta sensação, mas desta certeza de fé de que Jesus se faz presente. E para vivenciar essa promessa que a palavra de Deus nos orienta, é necessária uma ação. Jesus estará no quarto me esperando, mas é necessário que eu entre neste quarto, e ali então eu me encontro com Ele. Por isso então você precisa estar disposto, você precisa ter este desejo, e você, além do desejo, precisa estar disponível, você precisa deste tempo para usufruir da sua presença. Se não houver este desejo, se não houver esta vontade de estar na presença do Senhor, e se você não encontrar tempo para isso, você não pode usufruir dessa presença. A maioria das pessoas, pelo que eu estou vendo, já namoraram, ou namoram, ou foram casados, ou são casados. O amor, para acontecer, precisa de tempo e de espaço. Ninguém quer namorar com alguém do outro lado do mundo. Ninguém quer namorar com alguém que não tenha tempo para falar com você. A nossa amizade com Deus também necessita deste tempo e deste espaço no qual eu me disponibilizo para curtir a presença do amado. Então, meus amados, o Senhor estará neste quarto nos esperando para usufruirmos de doce comunhão com Ele. Além disso, esse encontro no quarto é de portas fechadas. Você entra no seu quarto e fecha a porta. E penso que fechar a porta está ligado a um encontro íntimo com o Senhor. Nós, às vezes, somos muito bons de encontros comunitários, que têm a sua importância e nós vamos chegar lá. Mas o Senhor Jesus está dizendo que há uma maneira de se encontrar com o Pai, que é na intimidade do nosso quarto secreto. E este quarto pode ser um quarto físico. Não duvido que Jesus tivesse em mente a ideia de um quarto físico. Mas eu queria dizer que, acima de tudo, este quarto representa para nós o nosso coração. Ao entrar no teu coração, fecha a porta. Não deixe que mais nada entre nesse coração como preocupações e ansiedades. E ali no teu coração o Senhor estará te esperando para ter uma comunhão contigo, porque Ele habita em você, Ele está em você. Ali então, queridos, quando eu entro nesta intimidade, eu não preciso mais representar um papel.
Quando eu entro nessa intimidade, posso ser eu mesmo, porque eu já não estou mais diante dos olhos de ninguém. Eu já não tenho mais que prestar contas a ninguém. Eu posso ser eu mesmo diante do Senhor. Eu posso orar e falar aquilo que vem ao meu coração, sem se preocupar se a pessoa que está ao meu lado vai ouvir ou não as minhas orações. Eu posso pedir ao Senhor que esquadrinhe os meus corações. Eu posso colocar diante dele as minhas reais motivações, as minhas súplicas. Eu posso entrar num diálogo pessoal com ele. Mas é necessário que ele esteja ali. Eu me lembro que quando trabalhava na Utingás, eu trabalhava em turno, então cada semana num horário. E quando eu fui trabalhar no turno da manhã, das 6 às 2, eu resolvi orar no dia anterior, já tinha trabalhado, e eu me ajoelhei aos pés ali da cama, e eu comecei a orar. Eu não sei quanto tempo eu orei, mas quando eu acordei, eu estava com uma dor no joelho e uma marca na testa da mão, assim. E eu disse: se eu não estava presente na minha oração, como é que eu ouso pensar que Deus estaria? Santo Agostinho tem uma frase interessante: eu entrei no meu íntimo, sob a tua direção, e consegui. E, parafraseando, ele diz: quando eu entrei, tu estavas dentro, mas eu estava fora. Quantas vezes no nosso quarto de oração, que é o nosso coração, Deus está dentro, mas nós estamos fora? Então, se às vezes eu não presto atenção na minha oração, se eu estou orando pensando em outras coisas, a minha boca fala algo e o meu coração sente outra, como eu quero que o Senhor esteja presente nessa oração? Então, queridos, é necessário que a gente pense um pouquinho mais sobre o que é o nosso quarto secreto de oração, quem entra ali e o que significaria fechar a porta, para ter um encontro apenas com o Senhor. Amados, a segunda promessa está no capítulo de João, capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39. João capítulo 5, verso 39. Jesus se faz presente pela palavra de Deus. Diz assim o verso: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, mas são as Escrituras que testificam de mim. Queridos, quando o homem foi criado, na viração do dia, todos os dias o Senhor descia ao jardim e ali ele tinha comunhão com o homem, e ali ele conversava com o homem. Expulsos do jardim, nós temos na palavra de Deus um novo Éden, um jardim de encontro com Deus, aonde ele fala ao meu coração. Mas, queridos, não vamos pensar que a Bíblia, a tinta e o papel, é a palavra de Deus. Isso aqui é tinta e papel. Se eu fizer isso aqui, você se ofende? Às vezes sim. Mas por que nós não nos ofendemos quando nós desobedecemos essa palavra? Porque essa palavra, não a que está escrita, mas o conteúdo que ela me revela, essa é a palavra de Deus. Às vezes eu posso ficar furioso quando alguém queima a Bíblia na praça pública, mas eu não fico furioso quando eu desobedeço essa palavra. Jesus não está na tinta e no papel. Jesus está no conceito do que a palavra nos manda fazer. Eu sou a porta, entre por mim e achareis descanso. Esse é o desejo da palavra. Esse é o encontro que nós devemos ter com a palavra. Quando fui pastor na igreja do Jardim Alba, uma irmãzinha da Assembleia de Deus se converteu. E ela olhou para a minha Bíblia toda marcada. Eu usava aqueles lápis estacas de giz amarelo. E ela disse: pastor, você passa batom na boca de Deus? Foi batom amarelo. Não podia arriscar a Bíblia. A página da Bíblia caía, ela tinha que guardar com todo zelo. Mas eu percebi que a Bíblia dela tinha uma outra coisa pouco pior. O livro do Apocalipse era grampeado. Porque se dizia que aquelas palavras não podiam ser modificadas. E ela tinha medo de ler
erradamente o texto, trocar as palavras, errar uma vírgula. Então, para não correr o risco, ela grampeava o livro do Apocalipse. Queridos, não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando de uma promessa que também necessita de uma ação nossa, que é a ação de examinar as Escrituras, buscando nela aquilo que forma em nós o caráter de Cristo. Lá mesmo na igreja do Jardim Elba, essa igreja era tremenda. Tinha um irmão que antes dele se converter, ele fumou muito a Bíblia, porque ele disse que não existia seda melhor para enrolar um cigarro de maconha do que as folhas da Bíblia. Eu não sei quanta Bíblia ele fumou, mas eu sei que entrou nele de uma tal maneira. Lembra do José, esposo da Dulce, a Dulce Silveira, José? Então, esposo do José. O líder era Zé Morcego, ele se converteu uma bênção, hoje é pastor. Mas fumou demais a Bíblia. Não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando, Senhor, da palavra de Deus que muda o nosso caráter, daquele que olha a palavra de Deus e diz: bom, aquele que mentia não minta mais, então ele deixa de mentir. Esse sim escuta a palavra do Senhor, aquele que abre o seu coração para que a palavra de Deus possa mudar as suas atitudes. Então é necessário que quem quer um encontro com Deus queira também um estudo sério da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que a gente encontra a pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas têm aquele plano de leitura anual da Bíblia, leem a Bíblia anualmente. Tá, não vou tirar o mérito disso, é uma boa disciplina, mas querido, se você não rumina isso, se isso não cai no seu coração, se isso é apenas uma leitura, você vai ler a Bíblia como um jornal de 2000 anos atrás. Essa palavra tem que se tornar vida dentro de nós. Então Ricardo Barbosa, ele diz assim, que a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi falada, a palavra foi falada, e aí ela foi ouvida, depois de ouvida ela foi escrita, agora ela precisa ser lida para ser novamente ouvida. Então nós não precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ouvir a Bíblia, porque na verdade não sou eu quem lê a Bíblia é quem deve me ler. Eu tenho que ser lido por ela tem que me revelar quem eu sou, ela tem que me interpretar, ela tem que apontar para mim o caminho. Por isso então, queridos, o salmista que escreveu o Salmo 119, ele escreveu 176 versículos em honra à palavra de Deus, e ele conclui assim: quanto amo a tua lei, nela eu medito o dia todo. O primeiro salmo diz o quê? Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso então, queridos, esta palavra, eu preciso de uma ação para ir em direção a ela. Terceira promessa está em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Essa terceira promessa, nós podemos usufruir da presença de Jesus através da habitação do Espírito Santo em nós. E porque vocês são filhos, diz Paulo, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Nós somos habitados pela presença do Espírito de Jesus, e esta é uma maravilhosa maneira de Jesus se fazer presente em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz: não apagueis ao Espírito Santo. Você pode abafar a ação do Espírito Santo, mas ele é o canal e o elo de ligação entre Deus e os homens, porque ele nos faz sermos participantes da natureza divina. É a presença do Espírito Santo que nos permite entrar na presença de Jesus e, como filhos, sermos aceitos. Por isso então, quando em nossa conversão nós recebemos a infusão do Espírito Santo, cumpriu-se
a promessa de Jesus: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias. E Ele se faz presente, não só na intimidade do nosso quarto secreto, não só no encontro com a palavra de Deus, mas Ele se faz presente pela presença do Espírito Santo na minha vida. Vocês não estarão sozinhos, o Espírito Santo estará com vocês. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. E a presença do Espírito Santo me diz que mesmo num mundo cercado de trevas, eu não estou sozinho, porque Ele está comigo. Queridos, até agora nós vimos 3 maneiras de usufruirmos da presença de Jesus na nossa vida: a oração íntima, o estudo da palavra de Deus e a habitação do Espírito Santo em nós. E essas são formas individuais. Isso ocorre individualmente na vida de um cristão. Mas não são apenas formas individuais que Jesus nos deu. Ele nos deu também as formas comunitárias. Por isso eu quero levá-los até o texto de Mateus capítulo 18, verso 20. Aonde Mateus escreve assim, replicando as palavras de Jesus: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu não sei, realmente eu não sei, porque a fissura do mundo evangélico por multidões, porque Jesus disse que só precisava 2 ou 3. Eu não sei porque a fissura que a gente tem por multidões, mas Jesus disse que 2 ou 3 reunidos no nome dele já faria toda a diferença. Às vezes multidões reunidas, não em nome dele, mas em nome de alguém que vai pregar e operar milagres. Não em nome dele, mas em nome de alguém que vai cantar e vai trazer emoções para nós. Bastam 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ele se fará presente. Jesus disse que se faria presente na comunhão dos irmãos. Por isso eu vejo muita importância na comunhão. A palavra de Deus diz: vejam quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. Porque quando os irmãos se reúnem em nome de Jesus, Jesus se faz presente no nome deles. Isso porque Ele não somente habita no cristão individualmente, mas Ele habita acima de tudo na sua igreja, que é a reunião dos crentes, que é o seu corpo visível. E aí então nós podemos cantar aquele hino antigo ali que dizia: quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome, porque Ele se faz presente em nosso meio. Mas hoje, para você ter os irmãos reunidos na igreja, está uma dificuldade. Domingo passado eu fui pregar na igreja do pastor Jonas Machado, foi aniversário lá da Igreja Batista de Otinho, Camilópolis, lá perto do caminho do Pedute. E o Jonas me falando: nossa, cara, está uma escassez aqui na igreja, ninguém morreu, ninguém foi arrebatado, ninguém trocou de igreja, mas tem uns irmãos que vêm sempre. Aí tem um turno de revezamento. Eu falei: isso depende muito, Jonas. Ele falou: depende do quê? Eu falei: depende do time que joga à tarde. Se é Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, tem uma variação. Geralmente o jogo do Corinthians é o que menos tem na igreja, porque os prós e os contras ficam torcendo, né? Os corintianos e os anticorintianos ficam lá secando, então é difícil. É verdade, não é? Fica uma secadeira tremenda. Domingo de manhã depende da corrida, né? Ou então no sábado à noite, se nós tivermos alguma outra reunião na igreja, porque algumas pessoas têm como validade ir na igreja uma vez por semana. Eu queria te dizer, queridos, que eu sou de uma época que a gente ia no culto de oração na quarta-feira, domingo de manhã tinha escola bíblica e culto, depois a gente voltava à tarde para a união de treinamento, depois tinha culto e a gente não morria. Não era uma bênção, querido? Hoje a validade é ir na igreja uma vez por semana. Se teve sábado no trabalho dos homens de verdade, de valor, então domingo já foi a cota. A minha cota semanal de igreja é uma por semana. Eu posso até ficar 2 semanas sem vir na igreja, mas vir 2 vezes na igreja numa semana é overdose. Mas quando nós estamos juntos, entre nós Jesus está. Há algo que acontece no meio de um culto
que mesmo quando se grava a mensagem e se disponibiliza no YouTube, aquele clima não vai na gravação. Você ouve as pessoas dizendo, nossa, o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção. Você ouve a palavra no YouTube, você diz, mas isso aqui foi uma bênção? Você pega os sermões dos grandes avivalistas. Diz que Charles Finney, quando pregava, o povo se arrebatava, caía no chão chorando, pedindo perdão pelos pecados. Lê o sermão deles e diz, nossa, isso aqui? Mas não era aquilo que estava escrito, era aquilo que o Espírito estava operando. E é isso que a gente perde quando a gente não está na igreja. A quinta promessa, amados, ela é um pouquinho mais longa, mas está em Mateus capítulo 25, verso 34 até o 40. Jesus disse que estaria presente de uma forma oculta na vida dos necessitados. Mateus 25, verso 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Parece que quando você vai na direção do necessitado para socorrê-lo, Jesus se faz presente nele para receber na figura dele o bem que você está fazendo àquele estranho. E Jesus diz: foi a mim que vocês fizeram. Quando os necessitados são atendidos sem segundas intenções, Jesus se declara presente neles para receber as nossas ações de justiça retributiva. Veja que quem atendeu o necessitado não sabia que Jesus estava ali. Ele fez porque o coração dele amou de tal maneira e se compungiu pelo sofrimento que ele foi e fez. Mas ele não tinha noção de que estava fazendo para Jesus Cristo. Amados, eu tenho grandes lições que Deus me deu através deste versículo. A primeira delas foi quando eu fui visitar o mosteiro de São Bento em Vinhedo. Fui com a Vânia visitar e ficamos ali hospedados. E era um negócio meio estranho, porque eles olhavam para mim: que bicho é esse? Pastor, né? Eu olhava para eles e dizia: nossa, esses Batman são perigosos ou não? E aquele olhar meio estranho de um católico para um protestante, e até que uma hora um deles quebrou a distância, o Damaso, né? E disse assim: pastor, posso sentar com você aqui para a gente conversar? A gente estava na sala de hóspedes. E aí eu: pode. E aí ele sentou: como que é a Igreja Batista? Como que funciona? Queria saber, essa coisa da Igreja Batista ser congregacional, a pirâmide invertida, eles não compreendem. Para eles tem que ter um papa, um bispo. Ser invertido não compreende. Aí ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: pastor, lá na sua igreja vai muita gente pedir ajuda? E a nossa igreja, vocês sabem, fica do lado do Poupatempo, ali onde é o CAPES, antes era a rodoviária provisória. Então, os ônibus paravam tudo ali. E a pastorzada da cidade mandava todo mundo ir lá pedir ajuda. Era comida, era passagem, era roupa, era isso, aquilo. Eu olhei para ele assim, saturado, e disse: vai bêbado, vai gente querendo aproveitar, vai gente para enganar, vai gente querendo comer. E quando toca a campainha, eu me pergunto, ele falando para mim: o que esse Cristo veio buscar aqui hoje? Para não acontecer, pastor, de no último dia o Senhor falar: eu bati na porta do mosteiro e você não me recebeu. Eu olhei para a Vânia, olhei para o cara e me perguntei: quem é o evangélico da história? Quem é o evangélico no sentido de viver o evangelho? Depois desse dia, nunca ninguém saiu da nossa igreja sem um prato de comida, sem uma peça de roupa, ou sem uma passagem de ônibus em mãos. Eu aprendi que não pode dar passagem na mão, porque o cara vai lá e troca a passagem. Mas eu compro a passagem e digo: está aqui, o ônibus sai tal hora eu estou aqui para colocar você dentro do ônibus.
Você acredita que 3 passagens eu fui pegar o dinheiro de volta porque o cara não apareceu? E nunca ninguém embarcou? Mas eu não estou em mãos. Ó, tá aqui, comprei a passagem, você vai para tal lugar, volta aqui tal hora que é a hora marcada, eu vou fazer uma sacolinha com suco, com comida para você comer durante a viagem, esteja aqui tal hora. Ninguém apareceu. Mas todos os cristos que bateram ali foram atendidos. Amados, a outra questão é que vocês sabem que em 2011, na nossa igreja aconteceu uma tragédia. Um casal de diáconos da igreja foi assassinado pelo único filho que tinha. Esse garoto matou os pais a facada, em casa. E ele foi preso. Quando Cristiano matou os pais, eu estava viajando para Ponta Grossa, no Paraná. Estava indo para o Mosteiro, no Paraná. Me ligaram e disseram: olha, Marinaldo e Lindinalva foram assassinados. Encontraram eles mortos em casa, a facadas. E aí então eu falei para o Nenê: ó, pede para o pastor Moacir fazer o funeral, eu estou já em Curitiba, não vou voltar. Daqui a pouco o Nenê me liga e diz: olha, parece que foi o filho, o Cristiano, que matou. E o Cristiano esteve na igreja até os 18 anos, tocou na igreja, depois se desviou. E o garoto tinha uns 23 para 24 anos quando isso aconteceu. E aí então eu dei um murro no volante do carro e disse: meu Deus, por que não tem pena de morte? Se precisasse de alguém para apertar o botão, eu apertava. Não tinha dificuldade de apertar o botão. Como é que um filho faz isso? E eu conhecia a família. Como é que um filho faz isso? Assassina o pai e a mãe a facadas por um motivo fútil. Eu fiquei revoltado. Quando eu cheguei em Ponta Grossa, comentei com os irmãos de lá o que tinha acontecido. Todos eles, menos um, vieram falar comigo: pastor, o que aconteceu? É droga? Esse menino é louco, é esquizofrênico, é maluco? Todos eles estavam curiosos para ter informação. Mas tinha um velhinho, Dom Geraldo, 78 anos na época, só olhando o movimento. Quando todo mundo foi embora, o Dom Geraldo veio, encurvadinho como ele andava, e dizia: pastor Ronaldo, vá visitar o Cristiano, visita ele na cadeia e diz para ele assim, que se ele se arrepender do crime que ele cometeu, ele tem um lugar junto dos pais que ele matou no reino de Deus. E diga para a sua igreja que o Cristiano é o Cristo, o órfão. Não importa que foi ele que matou o pai, agora ele é órfão. Vai lá, diz para a tua igreja que ele é o Cristo que precisa ser assistido, porque ele é órfão, ele está preso, ele precisa agora de cuidado. Dom Geraldo virou as costas e foi embora. Eu olhei para aquele homem e chorei e disse assim: se este homem é isso aqui, tem esperança para mim. E eu que queria matar, sou hoje a única pessoa que visita o Cristiano. A cada 2 meses eu vou para Tremembé visitá-lo, sentar com ele, ouvir as lorotas, ouvir as verdades, perceber o momento em que ele cai a ficha, no momento que ele está em mania, porque acredito que ninguém consiga viver com essa verdade o tempo todo, né? É uma verdade muito dura, muito crua. E no último encontro com o Cristiano, ele diz assim: Ronaldo, eu não esperava que você me visitasse, eu esperava que a igreja fosse a primeira a me condenar. Mas eu queria te dizer que eu estou vivo, eu não me matei, por 2 motivos. Primeiro, porque quando eu estava assassinando a minha mãe, ela olhou para mim e disse: filho, eu te perdoo. A segunda, porque você está aqui a cada 2 meses, 4 meses, e você tem trazido a palavra de Deus para mim. Eu vou sair daqui e eu serei um homem melhor. Hoje ele trabalha dentro da prisão, não só porque redime o tempo de prisão, mas porque ele precisa do trabalho para viver lá dentro. A gente tem uma noção, às vezes, de uma notícia errada que corre por aí, que todo preso tem um benefício porque está preso. Não tem, não. Se você trabalha e é registrado no INSS e você comete um crime e vai preso, a Seguridade Social cobre parte do seu salário para a sua família. Mas se você não tem um registro, não paga, você não tem nada, e ele não tem nada. E ele precisa trabalhar, porque o que ele ganha do governo é um sabonete e um rolo de papel higiênico, que tem que dar para um mês. E o que ele precisa para viver, ele tem que trabalhar, e ele compra com o trabalho dele lá dentro. E ele está hoje, eu disse para ele assim, falei: Cristiano,
Seu pai precisou morrer para que você pudesse se endireitar na vida. Hoje você trabalha, estuda e vai na igreja, tudo que seu pai queria. E ele olhou para mim e disse: mas por que você vem aqui? Eu falei: certamente não é por causa de você. Ele falou: não. Eu falei: não. Eu venho aqui porque se você se matar, e ele já tentou isso no começo, ou se você se perder, a morte do seu pai terá sido em vão. Mas se você tiver um encontro com Deus, pelo menos a morte do teu pai terá um sentido. Ele morreu para te dar vida. Eu estou aqui para honrar a vida do teu pai, para que a morte dele não seja em vão. Mas, queridos, quando eu estou ali, eu estou visitando o Cristo, o cristiano. Por isso eu me submeto a uma revista que é humilhante, eu me submeto a tudo que for necessário para poder estar com ele naquele momento e acolher esse Cristo que necessita de cuidado. Mas por que nós fazemos isso? Eu acho interessante porque quando um repórter foi seguir um pouco o trabalho da Madre Teresa e viu a Madre Teresa de Calcutá cuidando daquelas pessoas leprosas, doentes, a pessoa olhou para ele, o repórter da BBC, olhou para ele e disse assim: eu não farei isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela falou: nem eu. Também não farei isso por dinheiro nenhum no mundo. Então por que você faz? Porque Cristo disse que estaria no doente. Então eu vou cuidar de Cristo. Não tem outra forma. Cristo se faz presente dessa maneira. Sexta promessa do Senhor está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. O Senhor se faz presente pela comunhão do pão e do vinho. Lá na Central nós temos estudado nos últimos anos sobre a ceia. Eu tenho pesquisado e entrado fundo na história da ceia, na visão da ceia nas mais variadas denominações cristãs. Qualquer dia a gente compartilha um pouquinho sobre as percepções que a gente tem tido sobre a ceia. Mas eu queria te dizer uma coisa, irmãos. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Quando nós ceamos, ao comermos o pão e bebermos o vinho, sem que haja transubstanciação, sem que haja uma presença mística, sem que haja uma forma de nós explicarmos, Jesus se faz presente. Por quê? Porque, amados, você quando se converteu, você não se tornou membro do corpo de Cristo? Você acredita nisso? Você é membro do corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Senão a gente começa agora a fazer o apelo, tudo isso. Você é membro do corpo de Cristo. Quando você ergue o pão para repetir as palavras de Jesus, o que nós falamos? Este é o meu corpo. Que corpo é esse que é representado no pão? É o corpo de Cristo. Onde está você? Onde estou eu. Este pão que é partido pela igreja significa que nós somos o corpo de Cristo que é partido por Deus e dado ao mundo para matar a fome que o mundo tem de Deus. A igreja se transforma naquilo que come. Eu me torno no pão que eu como. Eu me transformo no vinho que eu consagro. A celebração da ceia não é apenas um rememorar do sacrifício de Cristo, mas é relembrar que nós somos entregues à morte todos os dias, para que essa palavra de Deus possa chegar até o destino dos corações famintos daqueles que habitam nas trevas e que ainda não conhecem o Senhor. Cristo se faz presente quando nós, como igreja, nos congregamos a Ele no pão que nós consagramos. Estamos unidos a Ele desta maneira. Não quero me ater muito a isso para não atrapalhar o próximo sermão. Mas a sétima e última promessa do Senhor tem um pouco a ver com aquilo que o Eli disse na sua exortação. Quando eu realizo a obra de Deus, o Senhor se faz presente na minha vida. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Jesus se faz presente na nossa vida quando nós nos propomos a fazer a obra que era dele e que ele nos convocou para realizar. Tanto que isso é interessante porque a palavra de Deus diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos em línguas estranhas. E o Senhor vai dizer assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como pode alguém expulsar demônios, falar línguas estranhas e curar enfermos, e ainda assim ser um estranho diante do Senhor? Mas o Senhor esteve presente na vida dele, operando aqueles milagres. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que milagre não autentica a vida de ninguém. Milagre não autentica a vida de ninguém, mas o Senhor usa todo aquele que se dispuser. Então aquele irmão carnal que se propõe a orar por alguém, a ir na direção de um enfermo, é a pessoa que Deus vai usar para curar o enfermo, porque aquele que é consagrado não se dispõe a ir. O Senhor nesse sentido é promíscuo, Ele usa qualquer um. Ele usa qualquer um, Ele não é seletivo, Ele usa a mula para falar. E se nós nos calarmos, as pedras clamam. Mas querido, você não precisa ser uma mula nem uma pedra. Você pode usufruir da doce comunhão do Senhor quando você se dispõe a fazer a obra dele. E eu sei que todos nós nos sentimos despreparados. Tenho certeza disso. Eu também me sinto. Mesmo depois de 30 anos de ministério, me sinto ainda despreparado e ainda tremo quando venho pregar. O Espírito Santo nunca me faltou. Mas e se hoje for o dia? Eu sempre temo. Nunca nenhum demônio deixou de sair, mas e se sair? E se hoje for o primeiro dia? Eu temo. Mas quando nós vamos fazer a obra do Senhor, quem primeiro se interessa por essa obra é Ele. Ele disse para Moisés assim: eu desci para libertar o povo. E aí, você quer ir comigo? Libertar o povo eu vou, contigo ou sentigo? Você que sabe. Irmãos, Deus vai fazer a sua obra. Se você se dispõe, no abrir da sua boca, Ele põe as palavras. Na sua boca, Ele confere autoridade. Você só precisa se dispor, porque Deus usa os materiais que Ele tem. Sabe por que Ele usa os materiais que Ele tem? Porque o avanço da obra não depende dos materiais, só dele. Então, querido, se Ele disse eu vou fazer, independe se Ele vai fazer com um, com o outro, com aquele outro. Ele faz porque o poder é dele. E eu diria até para você que quanto mais fraco o vaso, melhor a obra sai. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, Jesus se faz presente quando a gente então se propõe a fazer a obra dele. E pelo que nós vimos então, a presença de Jesus pode ser usufruída individualmente. De que maneira? No quarto secreto de oração, no estudo assíduo da palavra de Deus, ou pela habitação do Espírito Santo, que nos tornou o templo de Deus. Mas a presença de Jesus também pode ser e deve ser usufruída comunitariamente, através da reunião dos irmãos, quando os irmãos estão reunidos. Também da comunhão do pão e do vinho, do socorro aos necessitados, e através da realização da obra de Deus. Eu queria te dizer que isso é muito real. Eu fui para Codó, em 95, fazer um trabalho missionário, lembra, Eli? Eles lembram. A gente foi lá para lidar com questão de demonologia, uma cidade completamente espírita. Na época, 9 igrejas evangélicas e mais de 160 terreiros de Umbanda registrados, fora os clandestinos. Fizemos uma obra lá, mas quando foi em 2004, 2005, mais ou menos, uma irmã de Codó me ligou, dizendo: pastor Ronaldo, você é a única pessoa que a gente conhece em São Paulo. E tem a irmã Maria do Carmo que você não conhece, mas se converteu aqui na nossa igreja depois de um tempo. Ela está com câncer de mama. E ela fez a mastectomia, só que deu metástase e a gente queria mandar ela para São Paulo, quem sabe ver um tratamento melhor. E a gente não conhece ninguém, só você. Você não poderia recebê-la na sua casa? Aí eu estava deitado na cama, falando no telefone, falei para a Vânia rapidamente, a Vânia falou: pode mandar vir.
Só que a minha casa tem 60 metros quadrados. Tem 2 quartos, um é bem pequenininho, onde meus filhos dormiam, e um deles dormia na cama auxiliar. A gente puxava a cama para poder, né, caber todo mundo ali. Mas quando foi no dia seguinte, me ligaram de Codó dizendo: ó, ela chega amanhã às 8h30 em Cumbica. E agora? Peguei o telefone e liguei para um membro da nossa igreja, o Agamenon, que tinha uma casa muito grande. Falei: Agamenon, tem uma irmã que está vindo assim, 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 assim. Você pode recebê-la aí na sua casa? Eu disse: posso. Deus falou comigo assim: se fosse eu, você me mandaria para a casa do Agamenon? Eu falei: Senhor, se fosse o Senhor, você vai dormir na minha cama. Pois é, eu mandei ela para a sua casa, não para a casa do Agamenon. Liguei para o Agamenon, na mesma hora, falei: Agamenon, desculpa, ela não vai não, ela vai ficar aqui em casa. O Agamenon disse: espertinho você, né, pastor? Algumas pessoas hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Eu falei: não, deixa aqui em casa. Por 30 dias eu me esqueci da minha agenda e fui correndo com a Maria do Carmo atrás de médicos, de exames, até que foram claros com ela dizendo: o tratamento você vai receber em São Paulo, o tratamento você vai receber lá. Pode ir lá que o tratamento está correto, é esse, e que Deus te abençoe. Maria do Carmo foi embora. Depois de 6 meses, quem estava com câncer era eu. Se eu não tivesse acolhido a Maria do Carmo, eu diria assim: é castigo. Eu não recebi a mulher, agora eu estou com a mesma doença que ela tem, eu estou sendo punido por isso. Mas eu a recebi como Cristo na minha casa. E a única oração que eu fiz foi essa: Senhor, como eu tive misericórdia da Maria do Carmo, tem misericórdia de mim. E a resposta do Senhor na sua palavra foi: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ela só foi alguém que o Senhor me mandou na frente para iluminar o caminho por onde eu teria que passar. Olha, é isso aqui que você vai ter que viver. Irmãos, Cristo se faz presente prioritariamente através do outro que está na minha vida. Por isso, então, eu preciso viver essa presença de Cristo, não só de uma maneira individual, mas acima de tudo de uma maneira comunitária, porque onde estiver 2 ou mais reunidos, Ele se faz presente no nosso meio. Amém?